Deus. Eu desde já agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. O irmão Domingos tem essa confiança, tem nos convidado para participar com ele dessa obra, desse trabalho. E ele me comunicou acerca de uma ministração de um estudo que ele quer que seja aplicado em Apocalipse capítulo 5. Quando ele me falou do tema, eu me alegrei muito, porque é um tema muito importante, é um tema muito profundo, e comecei a buscar, comecei a me preparar para esse tema. Claro que vai ser insuficiente aquilo que a gente tem a falar aqui, porque o tema é extraordinariamente profundo e maravilhoso, mas tomara que o Espírito Santo de Deus fale individualmente no coração de cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus traga muito mais do seu conhecimento, traga muito mais da sua profundidade para o coração de vocês e fale individualmente com cada um. Mas a gente vai ministrar esse pequeno estudo aqui para a gente começar a se aprofundar dentro desse tema. Esse tema que é, com certeza, sem sombra de dúvidas, ele é um manancial de renovo, ele é um manancial de alegria, ele é um manancial de esperança. Apocalipse para muita gente significa medo, porque muitas pessoas imprudentes têm trazido sobre o Apocalipse um panorama de medo, de terror, e têm usado o Apocalipse para pôr medo nas pessoas. Mas o comprometimento que nós temos em Deus é de que o livro da revelação que o Senhor trouxe através do apóstolo João, ele vai alegrar você nessa manhã, ele vai renovar a sua esperança, ele vai renovar a sua vida nesta manhã. Eu peço para que a igreja se coloque em pé, vamos fazer mais uma oração, porque eu quero que a alegria que está em mim, ela invada vocês. O Senhor tem me alegrado nesta manhã, e o Senhor tem algo a falar com aqueles que estão aqui. Não é em vão. O Senhor marcou um encontro conosco, e Ele tem algo a falar conosco, com aqueles que estão aqui. O Senhor tem um encontro com você. Ele tem algo fundamental, algo extraordinário a falar ao seu coração nesta manhã. Abra o seu coração, esteja ligado agora no trono da graça e receba da parte do Senhor tudo aquilo que Ele tem a entregar a você nesta manhã. Eu peço licença ao pastor Domingos, desculpa a minha ousadia, eu vou pedir para que vocês venham para os bancos da frente. Eu quero que a gente esteja em comunhão aqui, quero que a gente esteja unido. Venha para os bancos da frente aqui. A gente vai fazer uma oração para a gente receber a alegria do Espírito Santo de Deus nessa manhã, porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar e Ele está alegrando o meu coração. Vamos orar com fé então. Deus Todo-Poderoso e Santo, eu te agradeço, Pai, por esta manhã, desse dia que Tu marcaste o encontro conosco, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade que Tu nos deste, Senhor. Eu te agradeço porque Tu estás aqui, Senhor, porque a Tua presença é maravilhosa, Senhor. Eu te agradeço porque Tu vais falar poderosamente ao nosso coração, porque Tu, Senhor, conduz, Senhor, toda esta reunião. Tu estás à frente de tudo, Senhor, e o Teu Espírito Santo vai falar, Senhor, nosso coração. Deus maravilhoso, nos renova nesta manhã, Senhor, e nos traz a esperança da vida eterna, a esperança da glória, Pai. Nos alegra nesta manhã, nos faz regozijar na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis aceitar. O tema é Apocalipse 5. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 5. Logo que o Zé Domingos passou o tema que eu comecei a ler, eu muito me alegrei com esse tema. Porque esse tema, ele nos faz entrar no mundo de Deus. É isso que o Senhor quer com esse tema com você nessa manhã. Eu quero que você saia um pouco do seu mundo, saia um pouco dos problemas da conta de água, da conta de luz, da conta de gás, né? Da prestação do carro, do problema que você tem com o vizinho, com vizinha, com amigo, com parente. Saia desse mundo físico, temporal, passageiro, e comece a entrar um pouco no mundo de Deus. Entre agora, através desta palavra, através dessa ministração do Espírito Santo de Deus, saia um pouco do seu mundo e se transporte para dentro do mundo de Deus. É isso que esse texto, que esse estudo traz para nós. Ele nos insere dentro do mundo de Deus. É esse o grande privilégio que o Senhor trouxe para nós através de João, através do apóstolo João. O capítulo 5
de Apocalipse diz: vi na mão direita, em algumas traduções vai estar na destra. Vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro, e preste atenção nas características, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O livro tinha 7 selos. Quando for para parar, você me avisa, viu? Eu vou tocando aqui. Selado com 7 selos. Vi também um anjo forte apregoando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? É uma pergunta que este anjo está fazendo nesse ambiente celestial. Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Preste atenção que foram abordadas 3 dimensões temporais aqui, né? Ninguém no céu, na morada de Deus, no trono de Deus. Ninguém no céu, nem na terra, o ambiente que nós estamos e que nós vivemos, nem debaixo da terra pode abrir o livro, nem olhar para ele. Não tem condições de realizar este ato. Eu chorava muito, o apóstolo João aqui dizendo: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João muito se entristeceu, muito se comoveu com essa situação, a situação de que o livro poderia não ser aberto. E uma vez que o livro não fosse aberto, haveriam consequências, né? Coisas necessárias e fundamentais não iriam acontecer em decorrência do livro não ser aberto. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. 2 qualitativos que estão sendo trazidos aqui, abordados, e estão se referindo àquele que vai abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele também é a raiz de Davi. Você vai entender por que ele é chamado dessa forma. Que venceu, está no passado, um ato realizado. Ele venceu, olha só, para abrir o livro e desatar os seus selos. Então olhei, e eis que no meio dos anciãos estava um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Você vai entender por que ele tem essas características, por que ele tem 7 chifres, por que ele tem 7 olhos, qual é o significado, o que o Apocalipse está nos dizendo. O Apocalipse fala com a linguagem dele, e nós, através dos recursos bíblicos, a interpretação do Apocalipse está onde? Não está em livro de escatologia, não está em teólogos, não está em pensadores, está na própria Bíblia. A Bíblia é a maior intérprete de si mesma, os outros são auxiliares. Então o primeiro intérprete de si mesmo é a Bíblia, a partir da Bíblia. Depois, em plano menor, os demais, são auxiliares. Mas a Bíblia mesmo nos vai explicar o que é isso. Olha só, olhei, no meio dos anciãos estava um cordeiro que, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles, preste atenção, eles têm dois objetos principais aqui nas mãos, que vão muito falar acerca do nosso culto. O que está acontecendo aqui é um culto. O que está acontecendo aqui é um culto. Aquilo que você está prestando aqui nesta manhã ao Senhor, e tomara que você entregue o seu culto a Ele em espírito e em verdade, em espírito de adoração. É isso que está acontecendo aqui. É um culto. E nesse culto eles tinham 2 objetos simbólicos e muito significativos. Eles tinham uma harpa e eles tinham salvas, cálices. E dentro desses cálices tinha algo muito importante.
que vai dizer aqui no texto. Olha só. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos constituíste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com alta voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Então ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Graças a Deus. Você pode glorificar a Deus nessa manhã, porque aquilo que será feito nesta ocasião aqui já está sendo realizado em você. Como diz o texto bíblico, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante daquele que é chamado Filho de Deus, diante do Senhor. Mas você nesta manhã já está antecipando isso. Você já está na presença de Deus. Você já está em adoração a Deus. Você já está confessando com a sua língua. Aleluia. E os seus joelhos já se dobraram. E você já reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Então, vamos entender o que nos revela essa passagem, o que nos revela esse texto bíblico. Para você entender profundamente o que está acontecendo aqui, você tem que entender o seguinte: na interpretação bíblica existe uma regra, a regra é chamada contexto. Todo texto está inserido dentro de um contexto. Então, para se entender aquilo que foi focalizado nesse texto, eu vou ter que te passar um pouco do contexto. Por isso que eu quero que você, não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu vou conduzir aqui o seu raciocínio. Leia Apocalipse capítulo 4, por exemplo. Você pode ler em casa, depois você pode ler mais tarde para você entender melhor. Mas eu vou ter que te passar o contexto, para você entender a importância de tudo que está acontecendo aqui. Então, o contexto deste ato que está acontecendo aqui, ele se inicia no capítulo 4. No capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, João diz: eis que vejo uma porta aberta nos céus, e a voz como de trombeta, que primeiro me falou, que me chamava e disse: vem e vê. Então João, através dessa declaração que ele está dando aqui, ele está nos dando o tempo. Qual é o tempo da realização que está acontecendo, este ato aqui, este culto? O tempo que João está nos situando aqui é o tempo escatológico, é o tempo do futuro. João está dizendo: depois destas coisas, que coisas está falando? Ele está se referindo ao capítulo 3 e os anteriores, aonde João está descrevendo a narração das 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas. E nós podemos trazer também uma interpretação dessas 7 cartas, essas 7 igrejas, como 7 dispensações do tempo da igreja. E cada igreja descrita ali naqueles capítulos, ela se refere a uma época histórica da igreja, finalizando com Laodiceia, a igreja que está se corrompendo, a igreja que está se esfriando, que diz: rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Aí você entende por que alguém combina: vamos fazer algo para Deus, vamos fazer algo para o Senhor, vamos fazer algo para a obra de Deus, e alguém diz assim para você: eu não preciso, eu estou muito bem, estou de barriga cheia, eu tenho roupa boa, eu tenho uma conta bancária muito boa, então eu não preciso fazer nada disso, eu não preciso
me dedicar tanto, eu não preciso jejuar, eu não preciso buscar a presença de Deus. Porque rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Infelizmente, estamos vivendo os últimos tempos sobre a terra. Estamos vivendo a dispensação da igreja de Laodiceia. Só que no meio da igreja de Laodiceia existe uma outra igreja chamada Filadélfia, que é aquela igreja que está servindo em espírito e em verdade. E aquela igreja a qual o Senhor Jesus Cristo disse que porque foste fiel no tempo, foste fiel a mim, eu te livrarei da tribulação que há de vir sobre a terra. Preste atenção, quando Jesus Cristo fala à igreja de Filadélfia, ele fala que a livrarei da tribulação. Ele não diz que livrará na tribulação. Essas palavras têm toda a diferença. Quando diz que te livrará na tribulação, ele está te inserindo dentro dela. Como, por exemplo, dizer, eu vou te livrar na fornalha. É porque você vai ser lançado nela. Só que o Filho de Deus vai caminhar com você dentro dela. Então, na fornalha, te coloca dentro da fornalha. Agora, se ele disser assim, eu vou te livrar da fornalha, ele diz assim, você não vai nem entrar nela. Com relação à igreja de Filadélfia, que está servindo ao Senhor em espírito e em verdade, que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a obra de Deus, que valoriza as coisas de Deus, o Senhor diz para você nessa manhã, eu te livrarei da tribulação que há de vir sobre a terra. É esta igreja que vai subir no arrebatamento, é esta igreja que vai estar presente nesse contexto, é esta igreja que vai louvar o seu espírito em verdade, é esta igreja que vai se regozijar na ceia do Cordeiro, é esta igreja que vai entrar pelas portas de Jerusalém, que vai entrar nas mansões celestiais de cabeça erguida e vai receber a sua coroa de glória. Seja Filadélfia nessa manhã. Aleluia. Seja Filadélfia. Tenha um compromisso sério com Deus. E o Senhor vai te livrar da tribulação. João nos contextualiza. Ele fala, depois destas coisas, ou seja, depois de passar todo o contexto dessas cartas, das igrejas, das dispensações das igrejas, eis que vejo uma porta aberta nos céus, e uma voz que me dizia, vem e vê. E aí João é transportado para dentro desse contexto, o contexto escatológico. E aí o que acontece? Existem personagens fundamentais envolvidos nesse contexto, que são descritos no capítulo 4 e que estão participando no capítulo 5, que lemos aqui. Primeiro, o trono de Deus. João diz, eis que vejo um trono posto nos céus, e um assentado sobre ele. João foi colocado diante da majestade santa, diante do Todo-Poderoso, diante do El Shaddai, diante daquele que é, que vive, que reina para todo sempre. João estava diante do Senhor, ele estava diante do trono de Deus. Outros personagens que João contempla no capítulo 4, ele viu trono, ele viu um trono, e aí nós temos um entendimento, por exemplo, Deus é 3 pessoas, mas é um Deus, a triunidade, diferentemente do que os unicistas estão dizendo por aí, dizendo que a gente fala que existem 3 deuses, é mentira e é distorção. Nós, em momento algum, dizendo que existem 3 deuses, são 3 pessoas, mas é um Deus, com a mesma essência, coeternos e co-poderosos, com o mesmo poder, a mesma autoridade. 3 pessoas, mas é uma essência que é um só Deus. João viu um trono, o trono do Deus Todo-Poderoso. Diante do trono, em volta dele havia o quê? 24? Exatamente, havia 24 tronos com 24 anciãos. E esses anciãos, o que ele traz para nós? Nós temos, por exemplo, os números na Bíblia têm significados muito importantes. Por exemplo, o número 12 na Bíblia. O número 12 é um número muito importante. É um número que diz respeito à obra e projeto que Deus realiza. Deus chama 12 para realizar. No Antigo Testamento, Deus chamou 12 tribos. E a 13ª tribo era o tribo dos levitas, que era uma tribo sacerdotal, que não fazia parte da contagem. Mas haviam 12 tribos. No Novo Testamento, Deus chama 12 apóstolos. Então o número 12, ele é compartilhado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E ele diz respeito àquilo que Deus desenvolve, aos projetos de Deus, aquilo que Deus realiza. Ele realiza através desse número, ele chama 12. E aí nós temos, diante do trono, temos 24 anciãos, ou seja, 12 e 12, simbolizando o Antigo e o Novo Testamento. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Cristo que estão diante de Deus. Nós temos aí, por exemplo, a Bíblia Sagrada apontando para essa grande revelação aqui. A Bíblia Sagrada está te mostrando hoje, te colocando dentro da realidade celeste. Ela está proporcionando a você ver o céu por dentro, através dessa revelação aqui. Os 12 do Antigo Testamento
e os 12 do Novo Testamento que apontam para o trono, que apontam para a majestade divina. Nós temos os 12 tronos, temos também os seres viventes, os 4 seres viventes. E os seres viventes que são mencionados aqui, diz que eles tinham olhos por dentro e por fora. Então, quando ele fala acerca de olhos, é diferente de nós falamos acerca de Deus. Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe de tudo. Você pensou algo, Ele sabe. Inclusive Jesus Cristo, quando os fariseus pensavam algum plano contra Ele precisava perguntar para alguém. Ele sabia. E Cristo chegava na cara deles, apontava e falava assim: por que estáis murmurando contra mim? Por que estáis tramando contra mim? Eles não entendiam nada. Por quê? Porque eles não conheciam o Deus onisciente, que você conhece. Aquele que João viu na ilha de Patmos e disse: ele tem olhos como chama de fogo. Ele contempla, ele sabe quem está aqui adorando, ele sabe quem está aqui querendo, ele sabe quem está na igreja buscando a Ele em espírito e em verdade, Ele sabe quem está com espírito de enganação. Dele ninguém se esconde. Pode até me enganar, eu posso até olhar para você e dizer: é uma pessoa maravilhosa, mas Ele tem olhos como chamas de fogo. Ele é onisciente. Os seres viventes não são oniscientes, mas eles têm olhos por dentro e por fora, ou seja, eles têm uma grande visão, um grande alcance de visão. Eles têm uma visão muito abrangente, não são oniscientes, mas eles têm uma visão muito abrangente. O texto original que trata de seres viventes, ele chama eles em hebraico de Hayot, e em grego de Zoa. Quando chama eles com esses termos, eles diferenciam-se de bestas. Tem algumas traduções que trazem bestas. Só que bestas, ele vem do original grego de Therion. Therion significa besta. O que é uma besta na Bíblia? É um animal violento, um animal indomável. Esses seres não são chamados Therion, besta. Eles são chamados Zoa, seres viventes. Então, a designação que está sendo trazida para eles é que eles são seres viventes. Eles têm vida em si. Eles têm a essência de vida. Eles são seres que estão diante do trono de Deus para glorificar a Ele, para engrandecê-lo, para exaltá-lo, para demonstrar a sua sabedoria, demonstrar a sua glória. E eles estão intimamente ligados aos seres viventes que são descritos em Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 a 11. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui, presta atenção. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e aí vão ser chamados Hayot, porque é Antigo Testamento em hebraico. No Novo Testamento vão ser chamados Zoa. Então esses mesmos seres viventes que são descritos aqui são aqueles de Apocalipse. Eles estão interrelacionados e eles vão ter um grande significado no próximo capítulo. Olha só: e esta era a sua aparência, tinha uma semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo de suas asas. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas, uniam-se as suas asas uma a outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente para a sua frente. Eles tinham 4 direções, eles não se viravam, eles andavam conforme o trono de Deus se movia, eles se moviam naquela direção, eles sustentavam o trono de Deus. E a semelhança de seus rostos, agora preste atenção, era como o rosto de homem, primeiramente, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4 seres viventes, que sustentam as bases do trono de Deus. Eles tinham 4 lados, cada lado tinha um rosto, e aí cada ser tinha rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Cada um tinha um rosto. Assim eram os seus rostos, e as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Muito bem. Isto aqui é o que o Senhor falou através de Ezequiel. Em Ezequiel, cada um tem uma parte do ser. Cada um tem uma parte do ser. Preste atenção nisso.
Esses seres que estão presentes aqui em Apocalipse 5, eles já tinham sido revelados lá em Ezequiel. Quando o Senhor abriu os olhos espirituais de Ezequiel, quem tem olho espiritual vê as coisas de Deus. Paulo fala que o homem espiritual interpreta todas as coisas, mas de ninguém é interpretado ou discernido. Então você tem o Espírito de Deus para discernir todas as coisas. O Espírito de Deus vai te revelar as profundezas da realidade de Deus, vai te revelar os mistérios. Olha só, em Ezequiel eles já foram revelados, só que eles têm uma diferença. Em Ezequiel eles eram os 4 seres viventes, sustentavam o trono de Deus, tinham 4 lados e cada um compartilhava de uma parte desses animais. Eles tinham cada um osso de homem, boi, leão e águia. Então é assim que eles aparecem em Ezequiel. Cada um deles é parcial. Tem uma parte dessa característica. No Apocalipse, cada um tem as características por completo, na plenitude. João vê os mesmos seres, só que existe uma modificação entre aqueles seres e esse que João viu. Olha só, João vê um que é semelhante a um leão. E o que traz para nós o significado dessa aparência do leão? O leão traz o sentido de força, de poder. O boi ou novilho traz o sentido de obediência e serviço. O homem traz o sentido da razão e da inteligência. A águia que João vê, a águia voando, traz o sentido de nobreza. É um animal alto. Inclusive existe uma parábola, existe aí uma filosofia, uma ideia muito interessante que diz: existem pessoas que têm visão de galinha. Elas só olham para o momento. Se o momento está difícil, ela fala assim: eu não vou mais servir a Deus, porque o momento está difícil. Se acontece uma dificuldade, ela fala assim: não vale a pena mais ficar na igreja, porque tem essa dificuldade aqui. Quando estava no mundo, estava mais fácil. Isso é quem tem visão de galinha. Ele só vê o momento. Ele não tem visão de águia para olhar além da dificuldade, para olhar além das circunstâncias. Então é isso que a águia, vista por João, traz para nós. O crente tem que ter visão de águia. Traz o sentido de nobreza e de agilidade. O que acontece? Lá em Ezequiel, cada um tinha uma parte dessas características. Agora aqui em João, cada um tem a característica por completo. Um foi visto como leão, outro foi visto como boi, outro foi visto como homem e outro foi visto como águia. E esses seres, que são querubins, estão diante do trono de Deus. E eles são exatamente o exemplo daquilo que Deus tem realizado na minha e na sua vida. Quando João contempla esses seres, o que Deus está mostrando para João? Veja só aqui, através desses seres que estão em volta do meu trono, o que eu faço pela minha igreja. Deus colocou um ser semelhante a um leão. Por quê? Porque o Senhor faz de você, nesta manhã, o Senhor dá a você, nesta manhã, a força. Dá a você, nesta manhã, porque Ele é. Aleluia. Porque Ele tem. Eu não posso fazer de você. Eu não posso te dar coragem. Eu não posso te dizer assim: vai lá que está resolvido. Não posso. Mas aquele que está falando para você nesta manhã, aleluia, Ele tem. E Ele colocou diante do apóstolo João, diante do trono dele, um ser, um querubim, com uma face de leão. E Ele está dizendo para João: é isso que eu tenho para a minha igreja. É isso que eu tenho para o meu povo. É isso que eu tenho para fazer na sua vida. Você pensa que Deus faz alguma coisa à toa? Você pensa que Deus colocou esse ser lá para decorar? Decorativo somente? Deus está falando para você: eu vou te fazer como um leão. Eu vou te fazer como um leão. Eu vou te fazer uma pessoa que tenha força, que tenha coragem. Uma pessoa que seja uma pessoa que esteja por cima e não por baixo. O Senhor vai te fazer como aquilo que simboliza o boi, aquele que é forte, aquele que que trabalha no serviço da obra de Deus, aquele que é constante, é persistente. Inclusive existe uma parábola que o pessoal fala assim: tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de fazer as coisas apressadas, mas quem vai no passo do boi, chega. Por quê? Como é que o boi vai? O boi vai naquele passo a passo, tranquilo, né? Vai naquele ritmo dele. Mas aonde ele precisa ir, ele vai. E ele é forte, ele puxa a carga que for. Você não vai desistir. Você não vai fraquejar. Você não vai recuar. Porque o Senhor vai te dar força, capacidade hoje. E o Senhor vai te colocar nessa situação aqui. Você vai ter condições de suportar essa carga.
Porque o Senhor está com você. Aleluia. O Senhor te ajuda e você vai suportar. O Senhor vai te dar inteligência e razão. Por que o Senhor colocou um querubim com uma face de homem? Uma face de homem. Em Ezequiel, ele era relativo. Uma das faces era de homem. Em João, ele é inteiro. Ele é completo. Ou seja, aquilo que no Antigo Testamento era parcial, no Novo Testamento é pleno. O Senhor está realizando na sua vida. O Senhor vai te dar sabedoria para falar. O Senhor vai te dar sabedoria para se comportar. O Senhor vai te dar sabedoria para resolver problemas difíceis. A mesma sabedoria que ele deu para Daniel. Quando Daniel foi colocado naquela situação, os astrólogos, os magos, os macumbeiros, os espíritas não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor. Não conseguiram interpretar. E Nabucodonosor disse: não é só para interpretar, é para dizer o que eu sonhei. E aí eles foram colocados num aperto ali. Aí Nabucodonosor disse para eles assim: pois vocês não estão conseguindo trazer, nem me dizer o que eu sonhei, e muito menos fazer a interpretação, pois vão morrer todos. Só que o que acontece? No meio daqueles astrólogos, daqueles espíritas, daqueles macumbeiros, daqueles feiticeiros, daquele povo sem Deus, existia um crente. Tinha um que servia ao Deus Todo-Poderoso. Tinha um que tinha um espírito de sabedoria. Tinha um que tinha o Deus vivo e Todo-Poderoso na sua vida. Assim vai ser você lá no lugar onde você está. Todo mundo vai se encontrar diante de uma situação difícil, diante de uma situação de um beco sem saída. Só que aí Deus vai mostrar a sua sabedoria através de você. Deus vai te dar essa característica aqui. Você vai ter inteligência da parte de Deus. Não é inteligência da ciência. É inteligência da parte de Deus para resolver problemas difíceis. E você tem que ter visão de águia. Por que Deus colocou um querubim com uma visão, com uma imagem de águia voando? Por que você acha que Deus fez isso? Será que não foi para falar para você nesta manhã? Deixa de ter visão de galinha e tenha visão de águia. Né? O Senhor fala para você nessa manhã: mais altos são os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Você tem um projeto para a sua vida, eu aconselho você pegar seu projeto e colocar diante de Deus, porque Deus tem um projeto muito melhor. Aleluia. Sonha os sonhos de Deus, vive a vida de Deus, vive o projeto de Deus para a sua vida. Tenha visão de águia, olhe acima da dificuldade, olhe acima da situação. Tenha visão de águia, olhe mais à frente. O teu Deus é maior. Aleluia. O teu Deus é maior, o teu Senhor tem mais para fazer na sua vida. Olha só. Então esses 4 animais estavam diante de Deus. E qual era o propósito que eles tinham com essa situação? Era o propósito de adoração. Apocalipse 9, 4, 9 ao 11. Eu não vou ler, somente para a gente ter essa noção. Diante daquela situação havia o trono, havia a majestade divina, havia os 4 seres viventes, que cada um tinha uma simbologia, que estava sendo passada para João passar para nós, que está sendo entregue para você nesta manhã. Tinha cada um o seu significado, a sua simbologia, e tinha os 24 anciões que estavam em torno, adorando, prestando culto e apontando para a revelação daquilo que estava sendo trazido. E todos eles estavam em adoração. Aquele que adora a Deus vê o céu por dentro. Aquele que adora a Deus tem os mistérios de Deus. Aquele que adora a Deus sabe os planos de Deus. Aquele que adora a Deus está no plano e projeto de Deus. Aquele que adora a Deus não sai do caminho. Por quê? Porque aquele que adora a Deus está em comunhão com Deus. E o Espírito de Deus fala ao nosso coração. Aleluia! Quer interromper? Pode falar? Então, uma vez que você já está de posse desse significado, acerca do trono, acerca dos seres viventes, acerca dos 24 anciãos que estavam em torno do trono, agora você vai entender melhor o que está acontecendo aqui, o que está se desenvolvendo no capítulo 5. Então no capítulo 5, versículo 1, o que você encontra lá? Apocalipse 5:1. E vi na destra, você vê que tudo aquilo que é importante está ao lado direito. O Filho de Deus, por exemplo, quando Estevão viu os céus abertos e viu o Filho de Deus em pé, ele estava à destra. É um hábito desse povo, dessa cultura. Aquilo que é importante está à direita, está à destra. O livro, olha só, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino, que está presente está presente nesse contexto, nesse texto aqui. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono
um livro. Um livro. A gente pode traduzir isso aqui por pergaminho também. Pergaminho, que traz o sentido original. Um pergaminho escrito por dentro e por fora. Então, uma das características, ele estava escrito por dentro e por fora. Ele era um pergaminho era uma folha onde se escrevia um texto. Podia ser um pergaminho, podia ser um papiro. Pergaminho é de pele de animal. Papiro era feito de uma planta que cresce principalmente ali no Nilo, cresce principalmente naquela região. E eram feitos folhas com aquelas folhas que crescem naquela região. Podia ser um papiro ou um pergaminho. Pergaminho é uma folha. Escrevia-se aquilo que se queria escrever de importante nele e se enrolava. Geralmente se escrevia só por dentro, mas este aqui está escrito por dentro e por fora, porque ele tem uma característica especial. Então João disse, estava escrito por dentro e por fora, e ele estava na destra daquele que está sentado no trono. E outra coisa, ele está selado. Ele está selado. Está selado com 7 selos. Está selado por 7 selos. Para você entender acerca do pergaminho, para entender por que esse pergaminho está escrito por dentro e por fora, você tem que entender que esse pergaminho está relacionado a um outro pergaminho que é descrito em Jeremias 32, 10 ao 12. Jeremias 32, 10 ao 12, o que diz? Olha só o que Jeremias vai dizer. E assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas, e disse-lhe, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei a escritura da compra, selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta, e dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nérias, filho de Maazéias, na presença de Anameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. O que Jeremias está descrevendo aqui? No capítulo 32 da sua profecia. Jeremias está descrevendo um ato profético. Isso aqui é um ato profético que ele está tomando aqui, uma iniciativa dele. Jeremias está comprando terreno. Está comprando terreno. O que Jeremias fez? Para garantir a sua posse desse terreno. Fez uma escritura. Então, dentro da escritura, o que tem? As cláusulas do contrato. É um contrato de compra. Jeremias está comprando terreno, você tem que entender. Ele está comprando terreno antes do cativeiro da Babilônia. Antes de Israel ser exilado. O que Jeremias está fazendo? Comprou um terreno lá na terra. O que ele falou? Ainda se plantarão e se colherão e se criarão gado neste lugar. Jeremias está profetizando a volta do cativeiro através desse ato profético, a compra do terreno. Mas o que interessa para nós aqui é a escritura. Dentro da escritura o que havia? Havia as cláusulas do contrato. E havia o que? O selo. O selo, e aquilo era feito diante de testemunhas. Então essas cláusulas, este selo e essas testemunhas garantiam esse terreno é de Jeremias. Mesmo que ele vá para outras terras, o dia que ele voltar e apresentar o documento para as testemunhas ou para a descendência deles, eles vão dizer, de fato, esse terreno aqui é de Jeremias. Ele comprou esse terreno. Quem estiver morando nele, tchau. Integração de posse. Que hoje é assim, naquela época eles tinham um jeito dele de fazer a integração de posse. Mas era reintegrado a Jeremias. Então o que tinha dentro dessa escritura? Tinha as cláusulas. O que tinha por fora? Tinha o nome da pessoa que tinha propriedade. E havia uma escritura fechada, selada, que ficava de posse do dono. E havia uma escritura aberta, que ficava de posse da testemunha. Quando ele chegasse, quando ele voltasse de viagem e fosse requerer o terreno, ele tinha que apresentar o documento selado. Selado. Porque a testemunha abria o selo, comparava com o que ela tem aberto. Bateu, então o terreno é dele. O que Deus está dizendo para você? Na minha destra, na minha mão direita, está a escritura, está o documento que comprova que eu sou o dono de toda a história.
Eu sou o dono de toda a situação. Você pensa que quem manda na sua vida é o governo? Você pensa que quem manda na sua vida é a Dilma? Você pensa que quem manda na sua vida é o problema que você está passando? Você pensa que quem manda na sua vida são seus inimigos? Quem manda na tua vida é Deus. Aleluia. A escritura está na mão dele, na cesta dele, está selada com 7 selos. E ele diz: eu tenho posse da história, eu tenho posse da tua vida, eu tenho posse de toda a situação. Mesmo com todo esse problema que está acontecendo na história humana, um dia o Senhor vai se levantar, como Jó falou: vence eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E o Jó também disse: eis que o meu Redentor se levantará. Você crê nesse Deus que manda na história? Aleluia. Você crê nesse Deus que governa a história? Você crê nesse Deus que tem a posse, aleluia, que é a escritura da história? Seja fiel, porque na hora certa o Senhor vai se levantar e o Senhor vai colocar cada coisa no seu lugar. E aquele que está servindo a Ele em espírito e em verdade vai ser rei e vai ser sacerdote diante de Deus. Ele tem a posse, ele tem a escritura, ele é dono de todas as coisas. Agora olha só o que acontece: o livro está selado. O livro está selado. Está selado com 7 selos. Agora o que traz? Já falamos acerca do número 12. O número 7, ele também é fundamental na Bíblia. O número 7 é fundamental. O número 7 é tão importante e ele traz um sentido tão pleno, tão maravilhoso, que eu vou trazer algumas citações aqui para você. Quem quiser depois eu passo o CD. Gênesis 1:27. Por exemplo, Deus terminou a obra da criação e descansou no 7º dia. Êxodo 29. O sábado foi instituído, o descanso no 7º dia. Hoje Cristo é o nosso sábado, por isso que a gente não vai dar aqui margem para admitir o 7º dia, dizer que a gente está pregando guarda de sábado. Cristo é o nosso sábado. O Senhor falou: eu sou maior do que o sábado. E o Senhor também falou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Por isso que no sábado ele colhia espiga, ele fazia milagre, ele fazia e acontecia, porque o sábado é dele. Nós estamos nele e nós guardamos o sábado em Cristo Jesus. Aquilo que os judeus faziam só de sábado, nós fazemos todo dia. Todo dia nós louvamos, adoramos, exaltamos e glorificamos ao Senhor, não somente no sábado. Levítico 25, 2-6, o ano sabático. 6 anos você vai plantar, no 7º é descanso da terra, é ano sabático. Levíticos 4:6, o sangue do cordeiro sacrificado tem que ser aspergido 7 vezes sobre o povo, para cobrir o pecado. O sangue dos cordeiros apenas cobria, o sangue de Cristo apaga. Aleluia. Você não tem nenhuma condenação diante de Deus, por causa do sangue do cordeiro. Aleluia. Segundo Reis 5:10, Naamã deu 7 mergulhos para ser curado. Você tem que ir, não adianta ir até o 6º, tem que ir até o 7º. O 7º é o número da plenitude. O Daniel 4:23, Daniel profetiza 7 semanas. As 7 semanas para a realização de todo o tempo profético, que está lá em Daniel. Apocalipse 1:12, Jesus está andando no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, 7 lâmpadas da terra. E Apocalipse 1:16, Jesus tem na sua destra 7 estrelas, que são os 7 anjos, que são os líderes dessa igreja. Não adianta se levantar contra líder, porque quem coloca é Deus e quem tira é Deus. Não adianta fazer plano, fazer nada disso. Jesus já falou: eu tenho na minha mão as 7 estrelas, estão na mão dele. Então 7 traz um sentido de plenitude. Plenitude. Aquilo que é 7 na Bíblia está pleno, está completo. Por isso que em outro lugar, mais pra frente vai falar, que diante dele estavam os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é porque o Espírito Santo são 7? Não, é porque 7 é plenitude. O Espírito de Deus estava plenamente ali, diante do trono. Por isso que eram 7 Espíritos de Deus. Então 7 na Bíblia significa sempre plenitude. Então o livro estava selado. O que é o livro? É a escritura, a posse. Eu sou o dono da história. Só que esse livro está selado com 7 selos. Ou seja, estes selos que estão selando este livro estão dizendo: ainda não é o meu tempo de realizar todas essas coisas. Por isso que você vai parar nessa manhã de ficar se perguntando: aconteceu uma tragédia, por que Deus não evitou? Aconteceu uma situação, por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Olha, ouve a palavra de Deus nesta manhã. Existe um tempo, o tempo de Deus. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. O que é o tempo Cronos? É de onde a gente tira a palavra cronológico.
sequência de tempos, de datas, de números, de horas, de dias, de anos. Esse é o tempo humano. O homem tem começo, meio e fim. O homem está sujeito ao tempo e ao espaço. Esse é o tempo Cronos. Esse é o meu tempo, o tempo limitado. O tempo de Deus não é o tempo Cronos. O tempo de Deus é o tempo Kairos. O que é o tempo Kairos? Significa tempo oportuno. Ou seja, no momento de Deus. Aleluia. Na hora de Deus. Quando Deus quiser. Quando for a sua vontade. Então o que eu faço diante de Deus não é questioná-lo. Em vez de eu ficar perguntando para Deus por quê, eu vou ficar perguntando agora para Deus como. Deus, em vez de perguntar por quê, e eu vou perguntar para Deus como. Ou seja, Senhor, o Senhor quer realizar uma obra. O Senhor quer realizar um grande acontecimento, um grande evento. E eu não questiono Deus por quê. Eu digo, é a vontade de Deus. Como, Senhor? Como queres realizar? Como tu queres que eu viva? Como tu queres que eu sirva? Como tu queres que eu continue na tua presença? Como tu queres que eu aguarde a realização da tua vontade? Pare de perguntar o porquê e pergunte como para Deus. Aleluia. Porque no tempo de Deus Ele vai realizar tudo aquilo que Ele tem a fazer. Então o livro está nas mãos de Deus, está selado. Por quê? No tempo de Deus Ele vai dar a paga de toda a injustiça. No tempo de Deus Ele vai realizar tudo aquilo que Ele quer fazer. Ele vai colocar todas as coisas no seu lugar, no tempo dele. No versículo 2, um anjo forte. Um anjo forte. Um anjo forte brada. Não dá o nome. Não dá o nome. Então a gente tem que falar onde a Bíblia fala e calar onde a Bíblia cala. Não adianta a gente ficar inventando coisas que a Bíblia não diz. Mas quando o texto fala que foi um anjo forte que clamou, a gente pode fazer uma inferência com o nome, por exemplo, de Gabriel. Gabriel significa exatamente força de Deus. Então fica essa inferência aí para você. Pode ser que este anjo forte mencionado no versículo 2, que brada, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Pode ser Gabriel, porque o nome Gabriel significa força de Deus. Mais à frente, olha só o que Deus tem mais a dizer para você. Olha só o que Deus tem mais a dizer para você. No versículo 3, aguenta mais um pouquinho aí. Aguenta mais um pouco. Versículo 3. Ninguém, presta atenção. Como é sério esse texto aqui. Como é sério, como é importante isso aqui. Ninguém. Você já parou para pensar na gravidade desse texto? Já parou para pensar na gravidade dessa afirmação? Você já leu e já se deteve, lembra? Cristo falou para os fariseus assim: examinais as... Não é para ler. Tem gente que pega a Bíblia e fala assim: eu vou ler o ano todinho. Aí vai correndo, lê atropelando, lê, só para ler, só para cumprir um calendário. Não faça isso. Já é alguma coisa, mas não faça isso. Examine. A Bíblia você vai ler ao longo da sua vida. Leia a Bíblia todos os dias. Quem não lê a Bíblia não come. O alimento do teu corpo é material. O alimento do teu espírito é a palavra. Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Música. Ouvir piada. Ouvir mensagem do WhatsApp. Não. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Glória a Deus. Alimente a tua fé todos os dias. Incendeie a tua vida com a palavra de Deus. Olha só a profundidade disso aqui. Examine as escrituras. Ninguém. É isso que o texto está dizendo aqui. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Presta atenção que ele está abordando 3 esferas aqui de existência. Primeiro, o céu. Quem está no céu? No capítulo 4 já nos passou o contexto. O trono de Deus está lá. Então, necessariamente, João está dizendo que no céu, que está o trono de Deus, que está o Senhor Todo-Poderoso, não havia alguém em condições de abrir o livro. Já dá para pensar na gravidade dessa afirmação? Que Deus, Pai Todo-Poderoso, que tinha na sua destra o livro, a escritura, que provava que Ele é o dono da história, Ele não podia abrir o livro e dar o cumprimento, dar a paga, o juízo, a justiça de tudo aquilo que tinha que ser realizado. Ele não pôde abrir o livro. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, não é menos que Deus. Por mais que os testemunhos de Jeová digam que ele é uma força ativa. Força ativa é a energia que está nesse notebook aqui. Só que a força ativa não aparta nem Barnabé nem Silas.
para enviar para a obra que nos tem chamado. Porque uma força ativa não tem vontade. Uma força ativa é algo impessoal. O Espírito Santo de Deus, sendo chamado de força ativa, é uma blasfêmia. Os testemunhos de Jeová, nós amamos Ele. Eles tomam muito cuidado com isso. E ficar chamando o Espírito Santo de força ativa. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Só que tem uma coisa, Ele não podia abrir o livro. Ele não podia abrir o livro. Nem no céu, nem na terra. Ou seja, nem sábio, nem cientista, nem poderoso, nem governante. Ninguém poderia dar o juízo, poderia realizar a justiça. Por quê? Romanos 3,23. Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Por melhor que seja, por melhor homem que seja, por mais talentoso que seja, o melhor qualitativo que você possa dar a um homem ele é um pecador. É o máximo. Ele é muito bom no futebol, ele é muito bom na ciência, ele é muito bom. Tá bom, tudo bem. Mas diante de Deus, ele é um pecador. Ele precisa de salvação. Um palestrante lá da sua sede lá, que eu fui uma vez, ele falou algo que me tocou muito. Ele perguntou, qual é o maior pecado que uma pessoa pode cometer? E as pessoas falaram diversos pecados, né? Adultérios, bestialidade, assassinatos e tal. E ele esperou o pessoal falar, daqui a pouco ele falou, o maior pecado que uma pessoa pode cometer é não aceitar Jesus como Salvador. Porque se ele aceitar Jesus como Salvador, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Mas se você não aceitar, você já está condenado. Então o maior pecado que alguém pode cometer é não aceitar Jesus como Salvador. Então todos os pecados, no máximo que eles são diante de Deus, é pecadores. Pecadores. E nem nos mortos. Ou seja, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Aqueles que já foram enterrados. Nenhum pode ressuscitar e infligir juízo. Como diz em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Uma vez. Por mais que Allan Kardec fique com essa conversa de reencarnação, a Bíblia o contraria. A Bíblia o desautoriza. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, indo após o juízo. Então nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra se encontrou alguém em condições de abrir o livro e de dar sequência ao juízo. Mas quem vai abrir o livro? Quem vai abrir o livro foi aquele que em Mateus 28:18 disse: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, olha só, aquele único que tem o poder, que tem a autoridade, que tem o direito de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, é aquele que disse, é-me dado todo o poder. No primeiro versículo falou, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Aqui Jesus disse, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. O Jesus que você serve é aquele Jesus que tem todo poder. Não é o Jesus que está crucificado, que nem alguns têm por aí. Alguns têm na parede, ou alguns andam pendurados numa corrente. O teu Jesus é aquele que tem todo o poder. O teu Jesus é aquele que morreu e que ressuscitou. O teu Jesus é aquele que se pôs de pé e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. O teu Jesus é aquele que vai abrir os 7 selos. Aleluia! O teu Jesus é aquele único que Glória tem direito. ao teu nome, Jesus. O Pai é todo poderoso, mas o Pai não veio morrer por você na cruz do Calvário. Ele enviou o Filho. Ele cumpriu a sua missão. Enviou um filho. Como Abraão deu Isaac para o sacrifício. Pense no coração de Abraão ao dar Isaac para ser sacrificado. Assim foi o coração de Deus com você. Ele entregou aquilo que ele tinha de mais valioso e deu a você, para morrer por você na cruz do Calvário. O Espírito de Deus capacitou a Cristo. Quando Cristo saiu do batismo, o Espírito desceu como pomba e capacitou o ministério de Cristo para ele fazer tudo o que ele fez. Mas quem subiu na cruz do Calvário pela tua vida foi Jesus. Foi o Senhor. Ele comprou você na cruz do Calvário. Ele sofreu pela tua dor. Ele sofreu a tua vergonha. Ele sofreu pelo teu pecado. E Ele colocou você diante de Deus. Você tem acesso ao trono de Deus. Você tem acesso a mansões celestiais. Você está assentado em lugares celestiais, como Paulo fala em Efésios. Porque Jesus morreu, deu a sua vida por você. Então Jesus é o único. É o único no céu, na terra e embaixo da terra, que vai abrir o livro e desatar os selos e vai cumprir com todo o juízo daquilo que está determinado na palavra de Deus. Somente Jesus pode realizar este ato. Agora em Apocalipse 5, olha só o que diz. E eu chorava muito.
E eu chorava muito. João ainda não entendendo, ainda não sabendo da revelação daquele que disse que tem todo o poder no céu e na terra. João, nesse momento aqui, ele estava ainda aflito. Ele estava ainda numa situação de dúvida, por causa daquela situação em que ninguém podia abrir os selos. Aí o que acontece? João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Muitos comentaristas vão dizer que João estava chorando porque ele tinha curiosidade. Ele tinha curiosidade de saber o que ia acontecer. Eu digo para vocês que é muito pouco dizer que João estava curioso. É muito pouco, muito significante. Isso aqui não é questão de curiosidade. João estava inserido dentro desse plano divino aqui. Estava vendo o trono de Deus. Estava vendo o livro, a escritura, que prova que Deus é dono da história. Só que a escritura estava na mão de Deus. Ela estava selada com 7 selos. E ninguém foi achado digno de abrir os selos. E aí quando João vê que ninguém foi achado digno de abrir os selos, João se atormenta com isso. E de tal forma ele se atormenta que ele chora. Pense você, ele estava num ambiente celestial, mas ele chora, ele derrama lágrimas. Por que João derrama lágrimas? Porque se o livro não fosse aberto, o juízo de Deus não seria aplicado. Se o livro não fosse aberto, a morte de todos os mártires que morreram pelo Evangelho ficaria em vão. As pessoas que morreram no Império Romano, que o soldado chegava com a espada dela e dizia: adora César e salva a tua vida. E o irmão dizia assim: eu não adoro, eu não nego o meu Senhor, eu não nego. E o soldado matava o filho dele, a esposa dele, né? O Estado Islâmico está fazendo isso hoje. Pega os irmãos e coloca a espada na garganta deles, ou na garganta do filho deles, e fala: nega, nega. Muitos têm sucumbido, mas muitos já pegaram a sua coroa de glória e estão diante do Senhor. Entregaram a sua vida, mas não negaram. Entregaram a sua vida, mas não negaram. João está olhando para esse livro aqui, está dizendo: se este livro não for aberto, essas pessoas não vão ser julgadas. João está olhando para esse livro aqui dizendo: se este livro não for aberto, os crimes que você está ouvindo hoje no noticiário, e que você se entristece na sua alma, e você fala: meu Deus, que injustiça, que injustiça, quando que vai ter fim essa injustiça? Se esse livro não for aberto, essas injustiças não vão ser julgadas. O homem não traz justiça, quem traz justiça é Deus. O Senhor vai dar a recompensa. O Senhor fala assim: a vingança me pertence, eu é que dou a paga. Nós não temos poder, nós não temos autoridade para vingar. A vingança pertence a Deus. É Deus que vai dar o troco, a retribuição, a paga, conforme as suas obras. Se esse livro não for aberto, os crimes não vão ser julgados. Se esse livro não for aberto, o nazismo não vai ser condenado por ter matado mais de 600 mil judeus no Holocausto. Se esse livro não fosse aberto, a perseguição aos cristãos não receberiam o seu devido julgamento. Se esse livro não fosse aberto, os corruptos que roubam o povo e que fazem o povo sofrer na miséria não seriam condenados. Se esse livro não fosse aberto, a destruição da natureza, a natureza é a criação de Deus. Nós temos que zelar por ela. O homem está destruindo. Se esse livro não fosse aberto, a destruição da natureza não seria julgada. Se esse livro não fosse aberto, toda a blasfêmia que é dita contra Deus hoje, em diversos meios, que são ditos culturais ou filosóficos, não seriam julgadas. Se esse livro não fosse aberto, haveria impunidade. João chora, por quê? Porque João está vendo diante de si a possibilidade da impunidade. Aí João chora, derrama lágrimas e fala: meu Deus, todo sofrimento que tivemos até agora não vai ser julgado, porque o livro não pode ser aberto. Só que o que acontece? No versículo 6, no capítulo 5, versículo 5, e disse-lhe um dos anciãos, não chores, não chores, não chores. Disse-lhe um dos anciãos: não chores. 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento. 24 anciãos em torno do trono de Deus. Os 24 anciãos estão aqui. Os 24 anciãos.
Antigo e Novo Testamento. Diz para você hoje, nesta manhã, não chores. Toda injustiça vai ser julgada. Não chores. Toda ofensa